Estamos na nossa plataforma Zoom da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E tem vários eventos, e tem um curso de formação de analistas, e cujo final do curso, ao final do curso de formação de analistas, o membro que está em formação produz uma monografia, e esta monografia é o que nós costumamos apresentar aqui nesse fórum, né? Tem uma apresentação interna de banca, e depois, e neste momento, isso é apresentado publicamente aqui para o público que quer ouvir, né? Então, o Fórum de Monografias faz parte de um dos eventos da SBPA, né? Ele já existe há algum tempo, e, na origem, como eu estava dizendo, o Fórum surgiu para apresentar as monografias dos novos membros, com seus trabalhos, temas, imagens desenvolvidos durante a formação, muitas vezes, não é? E que são tão criativos e interessantes, e que não só mostram a capacidade criativa dos nossos membros pós a formação que recebem, mas mostram a qualidade, a possibilidade da leitura da psicologia de Jung para fazer reflexões, né, nos variados temas. Seja um tema mais teórico, seja um tema que nos atravessa na cultura, um tema da nossa clínica, às vezes um tema mais pessoal, de experiência de processo, de individuação, não é? Mas, veja, a psicologia analítica de Jung é muito ampla, no sentido de rica de imagens, para nos oferecer possibilidade de diversas reflexões. Então, essa é uma oportunidade também para isso ser visto de novo, compartilhado, usufruído de algum jeito, não é? O fórum. Mas nós criamos também um fórum, não só para os novos membros, mas um fórum que a gente chamou de fórum especial, que é um dos fóruns que nós vamos ter hoje, que a ideia é pegar a monografia que o nosso membro analista fez lá atrás, durante a sua formação, e cujo tema ele continua andando com ele, acrescentando, ampliando, aprofundando, atualizando, né? Às vezes mudando um pouco da origem, mas um tema que o leva, né? Ou o analista leva o tema, ou o tema leva o analista. A gente nunca sabe, mas, enfim, tem uma tecidura de história que vai acontecendo aí. Hoje nós temos a oportunidade de ver a Cláudia Gadotti, que é uma querida colega, que também faz uma leitura arquetípica, né? Temos esse interesse comum, e é uma delícia poder compartilhar isso também com ela, né? Eu gosto bastante da leitura arquetípica e gosto desse compartilhamento. E a Cláudia é uma pessoa bastante interessada na literatura, não é, Cláudia? Então, ela vai comentar com vocês, e ela começou a monografia com um tema que está aí, que ela incluiu a Clarice Lispector, não é? Vocês viram já na inscrição. E ela foi trabalhando com esse tema e vai nos contar, então, sobre. É interessante, eu não sei da Cláudia, mas, em geral, os temas que os colegas escolhem e com o qual ampliam e andam, se transformam, claro, em palestras, em congressos, em aulas, em seminários, em livros, não é? Eu não sei se a Cláudia já publicou em livro esse material, ou se publicará, mas, em geral, é assim que acontece. Então, é uma grata oportunidade a gente usufruir também de um tema já mais aprofundado, ampliado, e como é possível a gente nunca deixar de aprender e de estudar, em cima daquilo que nos estimula a pensar e a viver, não é? Então, bom, a Cláudia vai estar aqui para falar com vocês, no formato que ela está escolhendo fazer. Nós teremos até as 10h30 de encontro. Depois da apresentação da Cláudia, teremos um tempo onde a gente pode fazer perguntas, comentários e reflexões junto com as coisas que a Cláudia apresentou. E eu vou pedir para vocês só, em princípio, não fazer grandes interrupções na fala da Cláudia enquanto ela apresenta, que é para a gente ocupar bem o tempo, otimizar o nosso tempo de apresentação. Mas, por favor, se inscrevam no chat, põem o nome que vocês, quando vocês quiserem fazer pergunta, só o nome, não coloquem a pergunta. Senão todo mundo lê, depois a gente não consegue, até atrapalha um pouquinho a nossa atenção e foco. Coloquem só o nome, quem quer perguntar, e depois eu vou chamando a pessoa pelo nome, e a pessoa então faz a pergunta.
e todo mundo pode ouvir e compartilhar naquele mesmo momento. Tá bom? Combinado isso? Ok. Então, Cláudia, por favor, bem-vinda aqui e com o seu trabalho, por favor. Obrigada, Bel. Boa noite a todos. A gente já estava aqui num bate-papo, né? Mas boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar falando aqui no Fórum de Monografias que a Bel coordena já há tanto tempo. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Bel por participar desse fórum novamente. Eu participei lá atrás, quando eu defendi a monografia, né, Bel? Em 2004, quando eu terminei meu curso de formação de analistas na sociedade, eu apresentei a monografia e a Bel me convidou, foi muito bacana, e agora ela me chamou de novo para eu contar um pouco do que eu tenho pensado sobre esse tema, e realmente muita coisa mudou de lá para cá. Então, antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento à Bel, ao convite, agradecimento à presença de vocês. Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui, vamos ver se vai dar certo. Como a Bel falou, quando eu terminei o curso de formação, eu inicialmente defendi uma monografia cujo título era Feminino, o Arquétipo da Vida, inspirado em Clarice Lispector. De um tempo para cá, esse tema, eu vou falar um pouquinho como é que surgiu para mim e o que eu pensei disso na época. De lá para cá, eu venho questionando muito esse tema. Esse tema, inclusive, essa monografia virou um livro, sim, chama Interfaces, Ensaios sobre o Feminino. Eu escrevi junto com duas colegas da sociedade, a Bia Borges e a Sônia Sampaio. E de lá para cá, a gente vem trabalhando esse tema, falamos desse tema nos transtornos alimentares, bulimia, eu escrevi artigos sobre bulimia, escrevi artigos sobre algumas imagens do feminino que eu trabalhei nessa monografia. Mas de um tempo para cá, eu venho questionando bastante justamente os conceitos de feminino e masculino, assim como várias pessoas vêm questionando, não só dentro da comunidade junguiana, mas fora, de forma geral, né? De falar hoje sobre feminino e masculino traz muito mais questões do que certezas, né? E eu também entrei nesse questionamento e é o que eu vou apresentar para vocês aqui em seguida, porque, na verdade, eu vou fazer um breve relato do que foi essa minha monografia em 2004, sobre o arquétipo da vida, o feminino arquétipo da vida na Clarice Lispector, e depois eu já vou passar para falar um pouquinho o que eu tenho pensado sobre isso, e quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre os conceitos de ânima e ânimos, sobre os conceitos de masculino e feminino na obra do Jung, tá? Muito especificamente na obra do Jung. Esse fim de semana, inclusive, eu também dei uma palestra sobre esse tema, e eu faço questão de frisar, assim, gente, eu realmente não sou uma expert na questão de gênero, na discussão sobre questão de gênero. O meu interesse realmente é sobre discutir a questão do masculino e feminino, a ânima e ânimos na obra do Jung. Conceitos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês que são bastante complicados, né? A gente sabe que bastante delicados. Mas então vamos lá. Quando em 2004 eu escrevi sobre o feminino, o meu interesse era justamente em descobrir, em desenvolver, em me aprofundar sobre o que era isso que era chamado de feminino e principalmente o que era chamado de feminino na obra do Jung, e o que nós como junguianos entendemos como feminino. A gente sabe que o feminino foi super já escrito e desenvolvido por diversos autores, e eu queria tentar trazer de uma forma diferente, né? Eu sempre fui uma interessada em literatura, eu faço parte de um grupo de literatura há 20 anos com uma amiga minha, e a gente estudou muito de Clarice Lispector, eu gostava muito, ela escreveu, essa minha amiga que coordena o grupo, ela escreveu livros sobre a Clarice Lispector e tal, e quando eu comecei a ler Clarice com ela, que foi inclusive junto com o período que eu estava fazendo o curso de formação, eu comecei a entender que a Clarice representava a voz da Clarice, as palavras da Clarice, os textos, representavam muito bem aquilo que eu estava entendendo como feminino, que eu gostaria de me aprofundar sobre o que eu entendia como feminino, né? Então, essa primeira frase é a frase que abre a monografia, inclusive, ela está no livro Paixão Segundo GH, da Clarice, e onde ela fala, viver não é relatável.
Para mim, essa frase da Clarice já falava muito sobre que feminino é esse que eu queria falar. Quer dizer, eu queria falar de um feminino que tinha a ver com vida e que tinha a ver com algo que não era relatável, que não era possível de ser compreendido pelos nossos egos racionais, apolíneos, patriarcais, falando a grossíssimo modo, a gente pode falar assim. A Clarice trazia uma possibilidade de entendimento da vida e do feminino que estava além dessa compreensão mais patriarcal, linear, mais, enfim, inclusive mais literal da vida, né? Lógico, ela é uma escritora, né? Uma pessoa que trabalha com símbolos, trabalha com metáforas. E a minha ideia era essa, de falar sobre esse feminino metafórico, digamos assim, né? Então, para mim, encontrar a Clarice era poder falar deste feminino, que eu chamei de feminino primordial, que é justamente, para mim, o que mais significa aí desse feminino primordial é justamente essa ideia da massa disforme, essa coisa que não tem uma forma, que não tem um enquadre, né? Essa coisa que é mais livre, que pode ser representado de diferentes formas, e que na obra da Clarice ela chama de it, né? Em vários momentos, aquele livro dela, Descoberta do Mundo, ela fala desse it, essa busca incessante que ela tem na vida dela pelo it, que no conto Amor, que é um conto que eu trabalhei na monografia, inclusive, não sei se vocês conhecem, tem um conto dela no Laços de Família que chama Amor, e esse conto é a história de uma dona de casa que, quando chegar mais adiante eu conto melhor, mas assim, é uma história de uma dona de casa que tem uma cestinha de ovos no colo e de repente, ela, ao avistar um cego no ponto do bonde, ela leva um susto e ela derruba aquela cestinha de ovos e toda a gema de ovo, toda aquela viscosidade do ovo se quebra e faz aquela lambuzeira ali no colo e no chão do bonde, né? E a Clarice trabalha muito essa ideia dessa coisa disforme, né? Como eu falei, dessa massa disforme. Então, a gema do ovo também como um simbolismo dessa coisa disforme, mas ao mesmo tempo com todo o simbolismo do ovo, que é o nascimento de uma nova vida, que tem a ver com o crescimento, que tem a ver com o desabrochar, que também tem a ver com a possibilidade de um potencial, que eu também entendia ligado ao esse feminino primordial, né? Eu já estou dando spoilers aqui do que eu vou falar, mas lá na frente eu vou falar para vocês também de um termo usado pela Susan Rowland, que ela vai falar da Mãe Terra. A Mãe Terra também como essa energia primordial, né? Essa base de tudo, essa gema de ovo que é a base de tudo, essa massa disforme, que ainda sem forma, mas que tem um potencial de dar forma a outras coisas, né? Então, era esse feminino que eu estava querendo falar lá atrás, em 2004. Resumindo, né, o feminino que depois leva justamente o título da monografia, que é o arquétipo da vida. É aquilo que dá vida, é aquilo que dá sentido, que dá significado, né? Que é um potencial de vida. E aí essa frase da Clarice, que também está em Paixão Segundo GH, que ela fala: tudo que me caracteriza é apenas o modo como sou mais visível aos outros e como termino sendo, superficialmente, reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. Quem leu Paixão Segundo GH vai entender essa história das baratas, né? A Paixão Segundo GH é um confronto, de novo, de uma dona de casa com uma barata que ela encontra no quarto da pessoa que trabalhava, na moça que trabalhava na casa dela. E é todo um diálogo que ela tem com essa barata, né? E chega um determinado momento, vou dar muitos spoilers aqui hoje, ela experimenta a viscosidade dessa barata. E tem essa fala aí, né? Onde ela fala, o que eu queria era me encontrar, o meu feminino primordial,
nesta barata. Então, assim como tem a barata de todas as baratas, essa essência básica de tudo, tem também essa mulher, este feminino básico de tudo, esse feminino primordial, né? Coisas de Clarice, né? Então, esse feminino que eu queria falar era, eu fui tentando decifrar um pouco durante a monografia que feminino é esse que eu queria falar, né? Então, era um feminino volátil, subjetivo, intocável, por isso difícil de ser relatado, não relatável, né? Ambíguo, que eu acho que é uma característica bem importante, né? Que foge um pouco das certezas absolutas que a gente joga mais no campo do feminino, né? A ambiguidade é aquilo que nos dá uma incerteza, que dá um caminho mais errante, nesse sentido também mais ligado a este feminino, da maneira como eu entendia lá atrás, né? Plural, e aí ligado à ideia do politeísmo do Hillman, né? Plural, porque traz 1000 possibilidades, como primordial ele é plural, ele dá um potencial de 1000 possibilidades, e principalmente de vivência, né? Viver não é relatável, mas é possível de ser experimentado, né? Então, dizer de um arquétipo do feminino que é difícil de relatar, é difícil de descrever em palavras, é difícil de categorizar, mas você pode experimentar, é uma vivência, é uma experiência, né? E era desse feminino que eu estava, então, querendo falar. Que eu acho que essa frase da Clarice também mostra bem a essência deste feminino. Estou tentando fotografar o perfume. Eu amo essa frase, eu acho que ela por si só já fala tudo. Eu até pensei, nossa, como eu vou falar desse slide? Nem vou falar, porque eu acho que a frase já fala tudo. Estou tentando fotografar o perfume. Eu acho que essa também é uma vivência do feminino, arquétipo da vida, né? É uma frase do Água Viva, tá? É um livro famoso da Clarice Lispector. Então é isso, quer dizer, esse feminino volátil, esse feminino que é experiência de vida, esse feminino que traz uma ambiguidade, que não é fiel a logos, né, como eu falo nessa frase aí, esse feminino foi o que eu entendi, esse feminino primordial foi o que eu entendi como o arquétipo da vida, né? Esse arquétipo que é um potencial de estar na vida, um potencial da vida. Então, falar do feminino é falar da vida com toda a sua pujança e ambiguidade, sabendo que não há segurança através da fidelidade ao mundo de logos. É exatamente isso, né? A gente está dentro de outro plano. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu acho que aqui neste momento, onde quando eu escrevi a monografia lá em 2004, eu ainda estava muito junguiana, no sentido de acreditar que o feminino, a ânima, é ligado a Eros, né? É quase um sinônimo de Eros. Isso eu vou discutir lá para frente, lá quando eu estiver falando desse trabalho mais atual, tá? Então, quer dizer, quando eu falo que falar desse feminino é falar de uma não segurança de logos, eu estou falando de um feminino ligado a Eros, né? Que não nos traz essa segurança que a lógica traz, né? Mas, enfim, isso acho que eu vou explicar melhor lá na frente. Então, nesse sentido, a ânima é o arquétipo da vida. E qual não foi a minha surpresa que eu encontrei na própria obra do Jung, no volume 9, parágrafo 66, o Jung falando exatamente isso. A ânima é o arquétipo da vida. Né? Quanto a gente, saindo um pouco da ideia de contrasexualidade, saindo um pouco daquela ideia de que a ânima é a contraparte inconsciente da consciência do homem, e o ânimos é a contraparte inconsciente da consciência da mulher. Isso é a teoria da contrasexualidade do Jung. Então, quando ele fala ânima é o arquétipo da vida, ele está saindo um pouo disso, dessa ideia da contrasexualidade, que é, inclusive, que eu não sei se vai ser já nesse... Aqui, né? Essa é a ideia junguiana, tá? Eu vou pular esse slide só para fazer a ponte com o que eu quero falar, que é, inclusive, a ideia que o James Hillman vai trazer sobre ânima. Né? A ânima como um arquétipo do feminino que influencia o processo psíquico independente do sexo. A ânima
é para homens e mulheres. Por quê? Porque para o Hillman, ânima é alma, né? Então, para mim foi uma agradável surpresa encontrar o Jung falando de ânima como arquétipo da vida, quase muito parecido com o que o Hillman, quase muito parecido, não, exatamente o que o Hillman fala sobre a ânima como alma, como essa feminilidade interna, essa interioridade psíquica, que é dessa forma que o Hillman define ânima. Então, para o Hillman, ânima não é um conceito da contrassexualidade. A ânima é um conceito quase é quase um conceito que pode ser intercambiável com o conceito de alma, né? Ânima, alma e psique para o Hillman. Então, é isso, é uma feminilidade psíquica, é uma interioridade psíquica. Então, foi desta forma que eu fui entendendo a ânima e fui entendendo, então, esse feminino arquétipo da vida, né? Se a gente entender o feminino arquétipo da vida, a gente vai ver, bom, o arquétipo da vida é a própria alma. É aquilo, essa potencialidade da vida que a Clarice fala, esse feminino primordial, é a própria alma, esse potencial para a vida, né? Então, foi dessa forma que eu entendi a ânima na minha monografia lá em 2004, tá? Um outro caminho que eu fui seguindo foi para tentar entender um pouco quais eram as raízes da misoginia. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje vieram de uma formação bastante sexista, machista, porque a nossa sociedade é uma sociedade bastante sexista e machista, né? E uma sociedade misógina. E eu não sou diferente disso, eu tive uma criação bastante machista, a minha família era uma família italiana, super machista. Então, essa questão do feminismo e do feminino sempre foram muito presentes na minha formação como psicóloga ou na minha adolescência, foi muito forte isso para mim, né? Então, para mim, entender um pouco as raízes dessa misoginia foi quase um chamado mesmo. Quando eu vi, eu estava estudando isso, eu estava indo atrás disso, eu queria entender, né? E um texto que me ajudou muito a entender as raízes da misoginia é um texto do James Hillman, que eu devo ter aqui, inclusive, que está nesse livro, que chama O Mito da Análise, tá? E é o terceiro capítulo desse livro, que chama Feminilidade Psicológica. Lá o Hillman tenta justamente explicar quais são as raízes arquetípicas da misoginia, né? E ele fala que vários comportamentos misóginos, inclusive dentro da psicologia analítica e da psicanálise, nada mais são do que desdobramentos do mito de Adão e Eva, do mito da criação, né? Que ele vai falar que no mito da criação, primeiro, não só a ideia de que Eva vem depois de Adão, quer dizer, de que o feminino é secundário ao masculino, né? Mas a ideia de que Eva é a responsável por tirar o casal primeiro do paraíso. É Eva quem trai a palavra do pai. É Eva quem desobedece a palavra do pai. É Eva quem transgride. A transgressão é dada pela figura do feminino. E, a partir daí, essa figura do feminino acaba ocupando esse lugar de não confiável, que está nesse próximo slide, né? A Eva acaba ocupando esse lugar de não confiável, desobediente, instável, o lado abissal do homem corpóreo, né? Mesmo tendo Lilith antes de Eva, foi Eva que se manteve dentro do mito cristão como esse lado instintivo, corporal, ligado ao desejo e, portanto, proibido dentro do mito cristão, né? Voltando aqui só para esse slide, então, essa postura feminina de transgressão, de desobediência, de não confiança, quer dizer, ela traiu a palavra do pai. Pai não pôde, a ordem do pai não pode confiar na ordem do feminino, né? Toda essa dinâmica fez com que o feminino ocupasse um lugar muito sombrio através da interpretação do mito cristão, né? O feminino ficou muito na sombra, ficou nesse lugar muito negativo, né? E os desdobramentos disso, a gente sabe que dentro das religiões patriarcais, né, fica nesse lugar, principalmente no cristianismo, fica nesse lugar da mulher associada à bruxa,
a mulher associada ao mal, e o mal à bruxaria, e esse desdobramento na psicanálise, na ciência médica, inclusive, né, que a mulher é ligada à histeria, né? A mulher como alguém também que não pode ser confiável. A mulher que também traz uma mensagem, assim como Cassandra no mito, né, que não pode ser confiável. Né? A mulher também trazendo algo, uma palavra que não é confiável nesse sentido. Né? Então, a doença, também associada à doença, a questão da doença na psicanálise, a mulher ligada à doença. A gente sabe que a psicanálise se fundou a partir da histeria, né? Então, a psicanálise se fundou a partir dessa leitura do feminino como doente, do feminino como que traz um mal, que traz uma desconfiança, e dentro da igreja a gente sabe, né, toda a questão ligada à bruxaria, toda a perseguição às bruxas. Eu não sei se é no próximo slide, nesse próximo vai falar do Maleus Maleficarum, né? O Maleus Maleficarum, não sei se vocês todos conhecem, o Maleus Maleficarum é o Martelo das Feiticeiras. Foi um livro de 1400, enfim, 1400 e bolinha ali, 1450, uma coisa assim, que foi feito pelos inquisidores, que eles não só ajudavam a diagnosticar as bruxas, vamos identificar quem são as bruxas através deste comportamento, mas também o que fazer com essas mulheres bruxas, né? Como tratar dessas mulheres bruxas. O Maleus Maleficarum é um texto de perseguição ao feminino. O feminino no Maleus Maleficarum ele é interpretado, ele é escrito, interpretado como fé de menos, fede minus feminino, né? No sentido de que a mulher tem menos fé, a mulher não é filha do pai, né? Ela é filha do diabo, ela é próxima do diabo, a mulher bruxa como próxima do diabo, né? E a gente sabe que, de alguma forma, toda essa interpretação misógina do mito cristão tem muitos desdobramentos, a gente vai ver, inclusive, quando passar para a segunda parte, inclusive na psicologia analítica, né? De que lugar é esse que a mulher ocupou, todo o desenvolvimento da teoria do ânimos, né? A gente sabe que tem essa coisa misógina, esse olhar de menos para a mulher, né? Na psicanálise, com toda a história da inveja do pênis, né? Quer dizer, a mulher é aquela que é menos porque ela tem algo que ela não tem algo que pertence ao homem, né, que é mais, toda essa ideia do menos relacionado ao feminino, né? Essa interpretação do mito da criação tem desdobramentos, traz outras interpretações também, né? Se a gente pensar toda a história da morte, do desejo sexual, atribuídos ao feminino também. Quer dizer, as bruxas, desculpa, eram mulheres lascivas, eram mulheres cheias de desejo, né? Eram mulheres que lidavam com o sangue menstrual, lidavam com todo um universo que para a igreja, para a época lá de 1400 e alguma coisa, era muito proibido. Não só era proibido, era desorganizador para uma ordem patriarcal, né? Então, toda essa coisa, essa projeção na mulher, de ser a mulher quem traz a questão do desejo, a mulher quem traz a questão do corpo, ficou muito associado ao feminino, né? Então, vamos proibir o desejo, eu faço proibir a mulher também, né? Ficou um grande pacote de desejo e feminino, né? A Inquisição, então, projeta na mulher suas dificuldades, que eu acabei de falar agora, né? De incluir o desejo nos interesses do Estado cristão, né? Aqui entra uma coisa que é bem, o Hillman fala isso, né? Que é onde há ide, que haja ego. Onde há desejo, que haja ego e, às vezes, um superego. Onde há desejo, que haja repressão. Eu diria que onde há desejo, que haja uma misoginia, que haja uma desvalorização desse feminino, porque o desejo ele é incontrolável, né? Dentro de uma ordem patriarcal, o desejo é incontrolável. Na Bíblia, a gente encontra quem ama a Deus, foge dela mulher. Quem é pecador é capturado por ela.
e no Malleus Maleficarum, né, o significado de feminino. Então, a exclusão da esfera instintiva faz com que o feminino busque sua expressão nas figuras de bruxa, prostituta e louca. Então, isso foi uma coisa que eu desenvolvi na monografia, esse trio, né? Bruxa, prostituta e louca. É onde o feminino não cabe, né? Desculpa, não cabe. É para onde o feminino pode se expressar longe de toda a repressão e a misoginia da igreja cristã, da nossa sociedade de forma geral, né? Esse feminino que sobrou, que escapou para a prostituta, para a bruxa e para a louca, né? A louca, no caso, a gente pensar nos primórdios da psicanálise, na histeria, né? Uma outra linha que eu pensei na monografia foi também a questão quais são os desdobramentos dessa misoginia na psicanálise, um pouco dentro dessa linha que eu falei aí já da inveja do pênis, do complexo de castração, todas essas ideias da psicanálise que, na verdade, são desdobramentos dessa misoginia, né? Mas uma outra ideia que é isso que tem a ver com isso que eu estava falando agora há pouco, que é onde há desejo, que haja repressão, onde há id, que haja ego, que haja um superego. Quer dizer, essa máxima psicanalítica diz de uma necessidade de repressão para se construir uma civilização, né? A grossíssimo modo. Eu não sou psicanalítica, mas psicanalista, mas só a grossíssimo modo, né? A sociedade, a civilização se constrói a partir de uma repressão dos desejos e dos instintos, né? É necessário isso. Então, desejos e instintos formam esse monstro, esse dragão que o Jung usou, para que deve ser combatido. Então, a grande diferença, e aí a gente vai, eu acho que o Jung foi bárbaro, que ele fala, não, a gente não precisa fugir desse dragão, a gente pode se relacionar com esse dragão, né? Então, não está nesse slide, mas está aqui, quando Jung fala assim, quando Jonas foi engolido pela baleia, ele não estava simplesmente preso no ventre do monstro, mas como diz Paracelso, viu ali enormes mistérios. Essa fala do Jung é muito bacana, porque o que ele está falando é isso, quer dizer, ser engolido por este feminino, ser engolido por este id, por esses desejos, ser tomado por esse mundo feminino dos instintos, não é de todo ruim, né? Não é perigoso e não precisa ser combatido. Esse dragão não precisa ser combatido, né? Ele precisa ser, você pode ficar um pouquinho lá e ir embora. É isso que o Jung, na verdade, fala. A viagem é isso, né? Fica um pouquinho lá, mas você sai, né? Deixa eu voltar aqui para esse slide. Então, o que é criativo para o Jung é o aprofundamento dado pela ânima, é poder entrar lá e ficar um pouco, poder entrar lá. Quando eu falo lá, é o dragão, é a barriga da baleia, é esse mundo instintivo, é esse mundo do feminino. Poder se relacionar com esse mundo instintivo, com esse mundo do id, com esse mundo do feminino, é saudável. O que não é saudável é ficar para o Jung, tá? Que eu estou traduzindo a minha leitura do Jung. Para o Jung, o que não é saudável é ficar aprisionado por aprisionado na barriga da baleia e não conseguir sair, aprisionado por essa mãe terrível. O feminino que aprisiona é a mãe terrível. Agora, estar neste feminino é saudável e necessário. Então, o que eu escrevi na monografia é isso, quer dizer, a confusão entre os aspectos regressivos, eu ir lá e ficar. Então, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo clássico, né? O clássico do puer da Maria-Louise von Franz, né? Quem é o puer da Maria-Louise von Franz? É aquele homem que não saiu do complexo materno, ficou aprisionado no complexo materno, ficou aprisionado na barriga da baleia, digamos assim, né? Este herói está aprisionado pela mãe terrível. Para o Jung e para a Maria-Louise von Franz, né? Este puer é patológico, né? O outro, este que se relaciona, que traz esse feminino para a sua vida, que faz esse aprofundamento dado pela ânima. A ânima traz esse aprofundamento, né? Esse aprofundamento dessa interioridade psíquica. Esse aprofundamento dado pela ânima é criativo. Então, acho que essa é uma grande diferença do Jung,
que eu acho que ele traz, eu vou falar lá para frente, quer dizer, o Jung, embora tenha sido misógino na sua obra, embora tenha sido, muitas vezes, não respeitoso ao feminino, mas ele também, muitas vezes, foi um defensor do feminino. Na hora que ele fala que esse aprofundamento dado pela ânima é criativo, ele está defendendo esse feminino. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas a ideia é essa, quer dizer, ele está falando da importância desse contato com esse feminino arquetípico. Ele está falando da importância desse aprofundamento na ânima para o desenvolvimento da psique, para o processo de individuação, na verdade, né? Então, é isso, a ânima representa, aqui Jung de novo, a ânima representa o movimento para a vida adulta e o crescimento que se distancia da natureza, né? Então, ele é importante esse contato com a ânima. Eu fiz essa comparação com a psicanálise, porque eu acho que, para a psicanálise, vamos pensar em termos coletivos, né? É lógico que não é, a gente nem pode falar, nem me vejo muito à vontade de falar da psicanálise, que eu não entendo muito, mas a ideia a construção da civilização é de uma repressão do feminino, se a gente pensar, com tudo aquilo que o feminino representa. Então, assim, o objetivo do herói contemporâneo é o encontro com a ânima. Esse era um subtítulo da minha monografia, tá? O objetivo do herói contemporâneo é o encontro com a ânima, né? Não mais matar o dragão, não mais matar o monstro, mas se relacionar com ele. Monstro feminino, né? Ânima, tá? E aqui eu trouxe um trechinho eu coloquei na monografia, um trechinho da Clarice, num conto que chama A Criada, que está no livro Felicidade Clandestina, que é muito bonito, muito bonito. Até hoje eu cito esse trechinho para os meus pacientes, porque ele fala de uma introspecção, fala de uma interioridade saudável. Vai, quase que uma depressãozinha saudável. E, aliás, eu uso esse termo, hoje em dia eu não uso mais, mas na época da monografia eu usava o termo depressão criativa, né? E hoje em dia eu tenho um pouco mais de cuidado para usar esse termo, mas é um pouco isso, assim, né? Às vezes, ficar um pouquinho deprimido, entrar um pouquinho ali na barriga da baleia e ficar lá meio confortável, deitado no colo da mãe, regredido, pode ser uma fonte. É isso que o Jung falou, né? E essa fonte, quase como um movimento de introversão e extroversão. A gente se recolher um pouco diante para esse colo materno, para esse útero materno, para poder dar um passo para frente, né? E a Clarice fala isso, obviamente, de uma forma melhor do que eu. Nesse conto, ela fala isso. Ah, deixa eu contar o conto rapidinho. Porque a história, de novo, de uma dona de casa, porque, gente, vocês sabem a história da Clarice, né? A Clarice era uma dona de casa que virou escritora, mas ela era uma dona de casa, simples assim. E a história a criada, ela é uma história de uma dona de casa que tinha uma criada, que tinha uma empregada doméstica. Vamos dar um desconto para a Clarice, ela escreveu esses textos todos lá em 1950, 1960 também, né? Outro período. Mas, enfim, e ela tinha uma empregada que de vez em quando sumia, de vez em quando desaparecia, e aí de quando voltava, voltava ótima, com um pique maravilhoso, voltava super bem. E ela dá a entender que a moça sofria de um transtorno bipolar, né? De vez em quando entrava em uma depressão, se afundava e aí ia embora para casa, sumia e tal, depois voltava de novo. Ela dá a entender isso no conto. E ela fala isso. Voltava de seu repouso na tristeza. Voltava, não se pode dizer mais rica, porém mais garantida depois de ter bebido em não se sabe que fonte, né? A gente também fica pensando um pouco essa fonte, né? O que é isso? E por último, o que eu trabalhei além da questão da misoginia, e por último, o que eu trabalhei na monografia lá atrás, foi o que eu chamei de espiral erótica, que nada mais é eu estou querendo lembrar o Jung se ele também chamou de espiral erótica, mas eu estou em dúvida, mas eu acho que sim. Se o Jung trabalhava com a ideia de círculo, né, erótico, que está no volume 16, baseados nos gnósticos. Ele desenvolveu essa ideia baseada no gnosticismo, né?
que já trabalhavam com essa ideia dos 4 tipos de feminino, os 4 tipos de eros feminino, tá? Porque o Jung trabalhava muito, né, com essa ideia do eros feminino, né? Mas para o Jung trabalhava uma ideia de desenvolvimento desses 4 tipos, sendo que Eva era o tipo menos desenvolvido e Sofia era o tipo mais desenvolvido. Por que menos e mais desenvolvido? Porque ele trabalhava, e aí a gente pode entender o Jung como quase um materialista nesse sentido, né? Neste sentido específico, tá? Que ele vai falar Eva ligada ao corpo, ligado ao instinto, como alguém, como uma imagem do feminino menos desenvolvido do que Sofia, que é uma imagem do feminino ligada ao espírito. Sofia é a sabedoria. Então, o Jung faz... o Jung chama de escala erótica, desculpa, é exatamente isso. Ele vai dar uma hierarquia para essas diferentes imagens do feminino, né? Ele vai falar de Eva ligada ao corpo, ligada ao instinto, ligada à sexualidade, à instintividade carnal, menos desenvolvido do que a sabedoria feminina, que é a imagem de Sofia. Sofia como primeira mulher de Jeová, né? Ela tem o seu trono ao lado de Jeová e, portanto, ela tem essa sabedoria divina, assim como ela também tem... É muito bonita a imagem de Sofia, eu, inclusive, escrevi bastante coisa sobre isso, eu queria até ter desenvolvido se eu tivesse escrito mais sobre o mestrado, teria escrito sobre Sofia, porque eu acho que é uma imagem muito bonita, porque, para mim, a imagem de Sofia, por ser uma imagem de sabedoria, é uma imagem de empatia. Vou dar uma palavrinha rápida aqui, porque eu acho que vale a pena. Sofia, como primeira mulher de Jeová, ela tinha o trono ao lado de Jeová, mas, ao mesmo tempo, ela se comunicava com os humanos, né? Com os meros mortais. Ela tinha esse trânsito entre Jeová e o mundo humano, o mundo mortal. Então, o Jung fala isso lá no Resposta a Jó, que foi Sofia que intermediou o conflito entre Jeová e Jó. Foi Sofia que pôde usar a linguagem e pôde intermediar o conflito estabelecido entre o divino e o humano. Então, desculpa, nesse sentido, Sofia é uma imagem ao meu ver, de inclusão mesmo. Né? Ela está de um lado e está do outro, ela transita entre essas polaridades. E por isso também é uma imagem de sabedoria feminina. Vale a pena vocês lerem no Resposta a Jó a imagem de Sofia que o Jung fala, bem bacana. Mas, enfim, voltando à espiral erótica, o Jung faz essa escala. Ele acha que Eva, por ser instintivo, é uma imagem menos desenvolvida do que Sofia, que é uma imagem mais espiritualizada, né? Uma imagem de Sofia é uma imagem de sabedoria, né? Passando por Helena, que tem a ver com uma Helena de Troia, inclusive, né? Que tem a ver com tudo, na verdade, essa coisa da impulsividade feminina, e Maria, que a gente sabe que é a imagem da pureza, da Virgem. Na minha monografia, eu mudei e chamei de espiral erótica, ao invés de uma escala erótica, porque, para mim, eu acho que uma vai entrando na outra. Para mim, eu não vejo uma escala hierárquica, não vejo uma ordem, eu acho que elas acontecem, a gente tem vivências desses femininos, dessas imagens que acontecem ao mesmo tempo, em ordens aleatórias, a meu ver, né? Eu fiz muito mais uma caracterização de cada uma delas do que uma ordem hierárquica de uma em relação à outra. E em cada uma delas, eu fiz um capítulo para cada uma delas, e em cada uma delas eu usei um conto da Clarice, que eu não vou falar aqui para vocês, porque senão vai ficar muito longo, mas eu só vou contar qual era cada conto, quem quiser depois ler, é muito legal, vale a pena. O Eva, eu usei um conto da Clarice que chama Miss Algrave, que é engraçadíssimo, que está no livro Via Crucis do Corpo, é um conto, tá? São todos contos, né? Helena, eu usei o conto A Bela e a Fera, que está no livro A Bela e a Fera. Maria, eu usei um conto que chama Maria das Dores, que também é muito engraçado. É engraçado mesmo, assim, apesar de falar de Maria, é um conto engraçado.
E Sofia, eu usei justamente esse conto que eu citei aí para vocês, Amor, que está no Laços de Família, né? Para mim, esse conto Amor é super bonito, porque eu acho que ele fala exatamente disso, dessa possibilidade da integração. A personagem principal do conto vive essa integração desses opostos numa experiência anímica, uma experiência de alma. Né? É um conto muito bonito e está no Laços de Família. Então, Eva, Miss Algrave, Helena, a Bela e a Fera, Maria, Maria das Dores, e Sofia chama Amor. Tá? E a personagem chama Ana, mas o conto é Amor, tá certo? E, então, a minha proposta, então, nesse primeiro momento, era justamente isso, né? A gente mudar um pouco da perspectiva patriarcal, de toda a trajetória do herói, deste herói que precisa lutar contra esse feminino, lutar contra essa mãe, lutar contra este útero materno, lutar contra esse dragão, lutar contra esse id, para poder este herói, que é um herói novo, um herói moderno, que é um herói para se relacionar com este feminino, né? Quem fala a mesma coisa, eu fui descobrir recentemente, é o David Tacey, num livro dele que chama Remaking Man. Ele vai falar isso também, que o desafio do herói moderno não é mais o desafio de lutar contra a mãe, contra o dragão, né? Esse desafio é um herói que tem que se relacionar com esse dragão, que é uma ideia muito hillmaniana, né, Bel? O Hillman fala isso, Uhum. né? Então, o convite ao herói não é mais de lutar contra o dragão, mas sim de experimentar a essência da barata, ou permitir que os ovos se quebrem e desta viscosidade amarela possam surgir novas possibilidades. Isso foi o final da monografia, tá? A ideia final da monografia, então. E agora, se vocês estiverem ainda conseguindo me ouvir, eu vou entrar na segunda parte, tá? Que é um pouco o que como eu falei para vocês no começo, que é o que eu venho pensando em relação aos conceitos de ânima e ânimos, e como eu venho pensando isso, tá? Para escrever esse trabalho, Então, antes de mais nada, acho que eu preciso fazer um outro parênteses aqui. Na verdade, eu não venho pensando nada sobre ânima e ânimos, eu só venho lendo. Eu só venho lendo, estudando, porque acho que essa é uma grande questão, assim, né? Eu acho que muita gente está falando muita coisa sobre isso, e qual não foi a minha surpresa de me dar conta de que tem textos desde 1976 questionando já essa teoria da contrasexualidade do Jung, e nós aqui no Brasil, eu tenho muito essa sensação que a gente está muito ainda engatinhando nesse tema. Então, quando eu comecei a estudar isso, preparei, eu dei uma aula na sociedade para os trainees, quando depois eu também apresentei lá no Congresso de Buenos Aires também esse trabalho, era bem isso, assim, a minha ideia é o que estão falando sobre isso. É quase uma revisão bibliográfica do que estão falando sobre isso. Então, a minha ideia aqui para vocês hoje é essa, tá? É ir contando para vocês o que estão falando sobre isso, o que estão pensando, porque eu fico sempre com uma sensação de que essa é uma questão em aberto. Pra vocês terem uma ideia, acho que é um pouco isso, assim, tem um texto de 1976 que já questionava isso, e ainda hoje tem textos questionando da mesma forma. Quer dizer, eu acho que tem esses conceitos de ânima e ânimos do Jung trazem para a gente um grande desafio. Né? Tem uma encruzilhada aí, eu acho. Tem um lugar que a gente se vê e não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu acho que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Na palestra de sábado eu falei isso, eu vou falar para vocês sobre as encrencas nesses conceitos, porque também são encrencas. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês nesse sentido. Então, gente, não é nada de novo. O que eu vou contar para vocês aqui é o que estão falando por aí. Tá? Então, é isso. Alguns autores foram me inspirando. O primeiro deles foi o próprio Paul Preciado, que não é um junguiano. Eu não sei se vocês conhecem o Paul Preciado, mas ele é um filósofo espanhol. Ele é uma pessoa trans, ele se chamava Beatriz, e ele tem livros ótimos que discutem a questão do gênero, a questão do binarismo, tá?
E ele tem, entre outros livros, ele tem um livro que chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Nesse livro, ele começa contando de uma palestra que ele deu para a Associação de Psicanálise da França, onde ele começa a palestra falando: eu sou um monstro que vocês construíram com seus discursos e práticas psicanalíticas. Isso com uma plateia lotada de psicanalista, ele começa a palestra dele dessa forma, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava acusando a psicanálise de ter patologizado a diversidade sexual, né? Ele é um homem trans, né? Ele é um homem trans e um ativista trans, tá? E ele estava acusando essa palestra, essa plateia de psicanalistas, a psicanálise, de ter criado um aparato teórico que criou patologias. Esse aparato teórico psicanalítico que criou o que é são do que é doente, o que é certo do que é errado, né? Toda uma construção teórica que colocou pessoas como ele dentro do campo da marginalidade, dentro do campo da patologia. Bel, nada diferente do que o Hillman fala no patologizar. Quem conhece o Hillman aqui, gente, conhece o livro dele que chama Revendo a Psicologia, tem um capítulo que chama Patologizar. Patologizar ou patologizando? Patologizando, na verdade, mas é patologizar na tradução em português. Patologizar, exato. Que o Hillman fala exatamente isso, né? O quanto que a psiquiatria, de forma geral, a psicanálise, as psicologias, foram patologizando aquilo que eram, na verdade, diversidades de comportamento. O Preciado vai falar de uma diversidade sexual. O que o Jung também falou, quando ele falou os deuses viraram doenças, né? Toda a diversidade do panteão olímpico, né? Toda a diversidade dos deuses, todo o politeísmo dos deuses viraram doenças. A gente tem nome para cada deus agora, só que esse nome agora é doença, né? Histeria, paranoia, narcisismo, tudo isso virou nome de doença, né? E o Preciado, então, faz exatamente essa acusação, que ele fala, ele se considera um sobrevivente da psicanálise. Ele mete o pau, assim, de um jeito bem ácido, e ele se considera, então, um sobrevivente da psicanálise, porque ele fala que viver fora do binarismo homem-mulher é igual a psicose, que a psiquiatria, a psicanálise colocou, fez essa equação, né? Viver fora do binarismo homem-mulher igual a psicose, né? Dentro dessa mesma linha, ele fala o seguinte, que é ainda complementando essa explicação dele. Estávamos em uma epistemologia que começou com o espaço colonial a partir do século XV. Essa epistemologia era heteropatriarcal, pois muito rápido estabeleceu as diferenças entre masculinidade e feminilidade, heterossexualidade e homossexualidade, branco e não branco, e também civilizado e não civilizado. Eu acho perfeita essa fala dele, né? Porque se a gente pensar a epistemologia heteropatriarcal junta tudo, né? Junta a dinâmica patriarcal. O que é essa dinâmica patriarcal? Diferente da dinâmica matriarcal, a dinâmica patriarcal é aquela que estabelece as diferenças, né? É aquela que faz a divisão. É o pai, dentro do complexo de Édipo, que faz a diferença, que faz o corte, que deveria fazer o corte, né? É esse corte dado pelo pai, é o corte dado pela dualidade dada pelo pai. O pai cria a dualidade, o pai cria essa cisão, essa divisão entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, entre o que é masculino, o que é feminino, né? E a ideia que ele fala que é uma dinâmica também ligada ao espaço colonial, quando ele fala isso, ele está fazendo uma alfinetada aqui nessa dinâmica do que é meu e do que é seu, do que é o colonizado e o colonizador, daquele que tem o poder e aquele que se submete ao poder. Percebe quantas dualidades a partir dessa mesma epistemologia? E o que ele vai falar é que a psicanálise, e aí dentro dessa visão mais capitalista, né? Para garantir o meu poder, eu preciso definir muito bem o que é meu e o que é seu, para definir o que é meu.
né? Essa ideia do meu e seu é muito capitalista, né? Mas o que ele vai falar é que essa epistemologia é a epistemologia da psicanálise, a epistemologia das diferenças, o eu e o outro. E eu acho que vocês já devem estar entendendo aqui que também é a epistemologia do Jung, né? Este eu e o outro. Então é isso, quer dizer, ele fala que a psicanálise é a ciência do inconsciente das diferenças sexuais, criando um eu e um outro. Criando não só as diferenças sexuais, mas as diferenças de forma geral, né? Então, até a ideia, até o binarismo consciente e inconsciente, né? Todos os binarismos possíveis que a gente vive. Então, essa ideia do eu e o outro é a ideia da teoria da individuação do Jung. O Jung fala, não existe individuação sem o outro. Então, o Jung trabalha dentro dessa mesma epistemologia heteropatriarcal. Essa mesma epistemologia que traça a diferença e que trabalha dentro da diferença masculino e feminino, e que trabalha dentro desse binarismo de gênero e, sim, dentro de uma concepção de uma heterossexualidade. Tá? A teoria de ânima e ânimos é uma teoria heterossexual, é uma teoria que trabalha dentro desse binarismo masculino e feminino. É um feminino que é projetado numa mulher, através de um homem, e um masculino que é projetado numa mulher através de um homem. Contrário. Enfim, aí essa questão da contraparte, né? Há de haver um homem e uma mulher na Anima e Ânimos, na teoria da contrasexualidade do Jung, né? Ainda no Paul Preciado, eu vou ler rapidinho, porque eu acho que, enfim, eu só trouxe para vocês terem uma ideia. Ele vai falar, o que chamamos de subjetividade não é mais que a cicatriz deixada pelo corte na multiplicidade do que poderíamos ter sido. Sobre essa cicatriz assenta-se a propriedade, funda-se a família e lega-se a herança. Isso na verdade, uma continuação lá da outra fala dele, né? Sobre essa cicatriz escreve-se o nome e afirma-se a identidade sexual. Quer dizer, aquilo que a gente chama de uma identidade sexual, para o Preciado, é um corte na nossa multiplicidade. Riemannianamente falando, é um corte no politeísmo. Em todos os nossos, aquele feminino primordial que eu falei no começo, quer dizer, é um corte em toda essa potencialidade, né? A identidade, uma identidade de forma geral é um corte, a subjetividade é um corte, né? Em toda a possibilidade que a gente pode ser, em todos os nossos potenciais, a gente escolhe ser monoteisticamente uma coisa só, né? O Hillman também tem essa crítica, né? Quem vai falar uma coisa, então, muito parecida a isso é a Patrícia Berry, que também é uma Hillmaniana, né? Falei no começo, num livro dela que chama Corpo Sutil de Eco, no capítulo que chama O Dogma do Gênero. O que ela vai falar? Ela vai falar exatamente a mesma coisa do Paul Preciado, tá? E aqui a gente entra mais nos junguianos, né? Ela vai falar que a nossa identidade de gênero, ela é uma consciência pré-gênero que é sacrificada. Uma consciência pré-gênero não binária, múltipla, com potencial múltiplo, que é sacrificado. Então, essa multiplicidade que é sacrificada. E ela fala uma outra coisa nesse capítulo, que é também muito interessante da gente pensar, que ela vai falar o quanto que a Freud e a psicanálise colaboram com essa ideia, quando ele chama a sexualidade da criança como polimorfa perversa. Porque quando ele faz isso, o que ele está falando? Ele está afirmando, então, que a sexualidade polimorfa, lembra lá do feminino primordial que eu falei? Que não tem forma, né? Não tem, é polimorfo mesmo, né? Então, essa sexualidade da criança, por ser polimorfa, ela é menos importante. Quer dizer, porque é infantil, tudo que é polimorfo é mais regredido, né? É menos importante. Quer dizer, a sexualidade polimorfa é inferior. Se o caminho de desenvolvimento da psique é rumo à vida adulta, então há de se deixar para trás essa sexualidade polimorfa. Há que se deixar para trás toda essa multiplicidade
pré-gênero, né? Por quê? Porque o pré-gênero traz vergonha, porque é relacionado a algo infantil, é imaturo. Não ter uma identidade sexual é sinônimo de sentimento de inferioridade, né? Então, a identidade sexual nos tira da inferioridade, né? Eu queria fazer um parênteses aqui nessa hora também, pelo seguinte, porque eu acho que ainda é muito forte isso. Esse texto dela também é um texto muito antigo, não sei dizer de quando é, e eu concordo super com esse texto, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente precisa ter uma identidade sexual. Eu trabalhei com adolescente muito tempo, e a gente sabe que uma das grandes angústias do adolescente é não ter clareza da sua identidade sexual, precisar provar sua identidade sexual, né? Por outro lado, eu vejo que cada vez mais essa sensação de inferioridade, de vergonha, eu acho que ela vem diminuindo. Eu acho que o adolescente hoje se permite muito mais viver essa multiplicidade do que já viveu, né? Talvez ainda, não sei, talvez o futuro pode dizer, mas talvez ainda com a sensação de que um dia eu vou mudar e eu vou escolher a minha identidade, e isso vai me dar uma certeza, e a escolha de uma identidade sexual como um passaporte para a vida adulta, né? Talvez ainda seja muito forte isso, mas eu tenho a impressão que isso está começando a ficar mais tranquilo, né? A outra ideia de que o triângulo, isso aqui também só para colaborar com a ideia, né, de que eu estou falando, do quanto que essa ideia do binarismo ela é forte na psicanálise e na psicologia analítica, né? O quanto que o triângulo edípico funciona dentro dessa heteronormatividade binária, né? Assim como na psicologia junguiana, aquilo que eu falei lá atrás, quer dizer, toda a ideia de complexo de castração, inveja do pênis, não existiria, ela foi construída em cima dessa heteronormatividade binária. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: imagine o tamanho da nossa confusão hoje em dia, né? Eu tenho a minha colega de consultório é psicanalista, e a gente estava discutindo, conversando sobre isso, e ela estava falando exatamente isso, assim, o quanto que a psicanálise está tendo que se rever, está se repensando, está discutindo esse tema. Eu estava falando para ela, nossa, a psicologia analítica está numa encrenca enorme, né? A teoria de anime e ânimos do Jung é uma encrenca, a gente precisa ver o que vai fazer com isso. E ela falou, não, psicanálise muito mais. O conceito de complexo de Édipo, que é fundamental na psicanálise, é toda baseada nessa heteronormatividade, né? São questões que realmente precisam ser revistas, repensadas, né? Aqui eu trouxe só uma revisão sobre a questão de gênero, só para introduzir, então, o que eu estou chamando de encrenca número 1, né? Quando o Jung escreveu a teoria de anime e ânimos, ainda não havia se desenvolvido essa ideia sobre gênero, o que é o gênero, né? A teoria de gênero começou a aparecer com a antropóloga Margaret Mead em 1935, que ela começa a trazer a ideia de gênero como papel sexual. O que significa isso? Se é um papel, é algo que conversa com a sociedade. Se é papel, é algo que é construído. Então, ela começa a trazer a ideia de que o masculino e o feminino são instâncias construídas dentro da sociedade, construídas a partir de um aspecto histórico, de um aspecto cultural, né? Que depois o Foucault também vai mais a fundo nessa ideia, né, da teoria da construção social, mais para frente, nos anos 70. E o que a teoria de gênero, então, vai fazer? Vai fazer essa diferença entre o que é da natureza e o que é da cultura. O que é essencialmente masculino e feminino e o que é uma construção social sobre o masculino e o feminino. Vai fazer essa diferença. Então, assim, como a Patrícia Porchat descreve, então, né, o gênero, então, agrupa os aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais associados à feminilidade e à masculinidade, por oposição ao sexo, que designa os componentes biológicos e anatômicos.
Então, aí a gente entrou na primeira encrenca. Gênero tem a ver com aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais. E, se a gente pega, então, a definição de arquétipo, a gente vai ver que a encrenca está dada, né? Porque o que é o arquétipo? O arquétipo constitui um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo. Indica a existência de determinadas formas na psique que estão presentes em todo o tempo, em todo lugar. Pronto, aqui já confunde. Então, arquétipos é algo que está em todo o tempo, em todo lugar, é atemporal e universal, né, como a gente costuma falar. O arquétipo é ligado a ideias míticas. Então, então como é que a gente vai falar de arquétipos de ânima e ânimos se a gente entende masculino e feminino como gêneros, como instâncias construídas socialmente, historicamente, e não que estão em todo tempo, em todo lugar? Então, aqui já começa a primeira encrenca do conceito de ânima e ânimos do Jung, né? Então, como é que o Jung define ânima e ânimos? Como, porém, a ânima é um arquétipo, primeiro ele define como arquétipo, que se manifesta no homem, é de supor que na mulher há um correlato, porque do mesmo modo que o homem é compensado pelo feminino, a mulher também é pelo masculino. Definição básica de ânima e ânimos. E o que ele vai falar? Ânimos e ânima trazem a consciência efêmera, a consciência que passa, né? Tudo passa. Uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo. Então, esse passado longínquo toma conta da consciência, né? É o espírito de nossos ancestrais desconhecidos, seu modo de vivenciar vida, mundo, deuses e homens. Então, a ideia de ânima e ânimos como arquétipos traz esse desafio. Se a gente está falando de masculino e feminino como gênero, gênero como algo construído socialmente, historicamente, como então falar de ânima e ânimos como arquétipos, né? Então, quer dizer, se a gente entende arquétipo como algo fixo, estável e imutável, né? Então, toda essa noção de arquétipo precisa ser revista. Essa ideia de um arquétipo como algo fixo, estável e imutável, que tem uma essência, essencialmente o que é o masculino, essencialmente o que é o feminino, isso né, que a gente chama de essencialismo arquetípico, né? Então, a gente cai numa encrenca, que é o que essa Jennifer Cairns aqui fala. Temos que repensar a própria noção de arquétipos dentro de um movimento de gender, de tirar o gender da psique e queer o pensamento junguiano e arquetípico, né? Quer dizer, se a gente quer pensar, então, a questão de ânima e ânimos, a gente vai ter que repensar o próprio conceito de arquétipo, o que já está sendo feito por vários pós-junguianos, né? Eu confesso que, para mim, é uma coisa muito difícil, de uma discussão muito difícil de entrar, porque eu não, enfim, eu sei muito pouco dessa discussão sobre o que estão pensando sobre arquétipos hoje em dia, mas eu sei que existe um termo que é arquétipo emergente, que é o que está sendo discutido hoje em dia, né? Quer dizer, esse arquétipo em potencial, que, na verdade, é um pouco o que Jung também já falava, né? Esse potencial, essa possibilidade do vir a ser, né? Talvez esse arquétipo emergente, como no caso da contrassexualidade, como um arquétipo andrógeno, pensar um pouco dentro dessa linha, né? Como uma possibilidade. Mas se a gente pensa arquétipo dessa forma como eu descrevi aqui para vocês, né? Desculpa, aqui, o arquétipo que está presente em todo tempo, em todo lugar, a teoria de ânima e ânimos perde sentido, né? A gente teria que realmente repensar. Uma outra forma, então, de entender ânima e ânimos é através do conceito de individuação, que é um conceito super importante na obra do Jung, que existem diversas formas, né, da gente explicar a individuação. Uma delas é a gente explicar a individuação falando sobre a ampliação de consciência. O processo de individuação é um processo de ampliação da consciência. O que significa isso? É um processo de se tornar consciente os conteúdos inconscientes, né? O que o Jung vai falar? Que é importante que eu chamo de recolher, é importante que eu recolha as projeções desses conteúdos inconscientes que estão no mundo, para que eu traga para a minha consciência
e não projete fora de mim, que é um pouco o que o Hilke fala aqui, né? Que eu acho bonito. Nada poderia perturbar mais do que olhar para fora e aguardar de fora respostas que talvez somente seu sentimento mais íntimo possa responder na hora mais silenciosa, né? Que é um pouco isso, olhar para dentro ao invés de olhar para fora. Olhar para os meus conteúdos inconscientes e me conscientizar deles ao invés de projetar fora. E a gente sabe que um dos conteúdos, o Jung descreveu o processo de individuação também, né, dentro de uma linearidade. Primeiro o confronto com a sombra, consciência da persona, o confronto com a sombra, entrar em contato com o arquétipo de ânima e ânimos, o grande sábio e, por fim, o contato com o self, né? Numa ordenzinha mais ou menos assim, como se assim se dá a individuação. Então, faz parte, então, entrar em contato com, se conscientizar dos arquétipos de ânima e ânimos, né? No processo de individuação. E o que o Jung vai falar é que nesse processo de individuação, ele é um processo de cura do desequilíbrio da psique. Então, eu entrar em contato com esse masculino projetado, é para entrar em equilíbrio com uma consciência extremamente feminina, eu como mulher. Eu como mulher vivo uma consciência muito feminina. Eu preciso trazer para minha consciência esse masculino que está projetado nos homens à minha volta. Para o quê? Para trazer um equilíbrio para a psique, né? Eu preciso buscar novamente, porque o Jung trabalha dentro da ideia da unilateralidade da psique. Quer dizer, existe uma psique que está doente, que está neurótica, porque ela está unilateral, porque ela está material demais, porque ela está masculina demais, porque ela está logos demais. Então, eu preciso buscar reequilíbrios, os opostos, a teoria dos opostos do Jung, eu preciso buscar os opostos a isso para reequilibrar. E o masculino e o feminino são esses opostos. Tá? Eu vou pular esse daqui, vou direto para cá. Quer dizer, então, dentro desse pensamento, então, de busca para buscar esse reequilíbrio da psique, então, dentro desse pensamento, Jung critica a unilateralidade expressa no excesso de materialismo e a cisão mente e corpo da sociedade ocidental e patriarcal. A sociedade moderna hiperracional adoece com a desvalorização das dimensões de corpo, natureza, inconsciente, eros e imaginação. E aí vem a segunda encrenca, que, por sua vez, foram feminizados nas teorias humanas. Portanto, para a consciência coletiva moderna, para Jung, a consciência coletiva moderna está doente porque sofre com a ausência do feminino, que foi reprimido e renegado por uma misoginia secular e universal. Aqui está aquilo que eu falei para vocês, que é um Jung defensor do feminino, né? Pensando agora numa psique não mais individual, mas numa psique coletiva, isso aqui é um parênteses, tá, gente? Pensando não mais na psique individual, mas na psique coletiva, quer dizer, a psique coletiva está doente, está neurótica, está sofrendo uma unilateralidade por um excesso de materialismo, por um excesso do masculino, na linguagem junguiana, vai? Porque todas essas dimensões de corpo, natureza, inconsciente, imaginação, associados ao feminino, foram reprimidos, foram desvalorizados dentro de uma consciência coletiva da civilização como um todo. Então, precisamos resgatar essas instâncias, corpo, natureza, inconsciente, imaginação, para trazer um equilíbrio para essa psique coletiva. Essa é a ideia do Jung, né? E por isso que a Susan Roland fala isso, né? Que o Jung não é um feminista, mas é um liberal. Seu projeto foi curar a modernidade que está doente, porque a consciência coletiva ocidental perdeu o feminino, definido como irracional. Tudo isso que não é logos, que não é matéria, né? Que foi jogado ali que não é material, né? Foi jogado ali pro feminino, precisa ser resgatado. Todo esse irracional precisa ser resgatado dentro da psique coletiva, né? Mas a encrenca disso tudo é qual?
é justamente chamar de feminino e masculino essas caracterizações todas que a gente está falando aqui, que foi reprimido, né? Corpo, natureza, eros, tal. Então, exatamente isso, é o que o Jung faz. Quer dizer, o Jung vai trabalhar dentro de uma ideia de individuação, que, na verdade, nada mais é do que uma integração entre eros e logos, duas dinâmicas opostas, duas formas de funcionar opostas, eros e logos. A gente pode falar dois estilos de consciência diferentes. Uma pessoa que funciona no estilo eros e uma pessoa que funciona no estilo logos. Só que o que o Jung fez? Qual foi a encrenca do Jung? Ele foi lá e chamou eros de feminino e logos de masculino. Então, o processo de individuação não é mais só um processo de integração de eros e logos, é um processo de integração de masculino e feminino. Associar eros a feminino e logos ao masculino é que traz a encrenca para a própria ideia de individuação, né? Então, o que ele fala aqui, ó, que é uma citação do próprio Jung. Usa os termos eros e logos meramente como nocionais, que auxiliam a descrever o fato que o consciente da mulher é caracterizado mais pela vinculação ao eros do que pelo caráter diferenciador cognitivo do logos, né? A mulher é mais caracterizada pelo eros do que pelo logos. No homem, no homem, o eros, que é a função de relacionamento, em geral aparece menos desenvolvido do que o logos. Na mulher, pelo contrário, o eros é a expressão de sua natureza real. Eros é real, é da mulher, é próprio da mulher, é a essência da mulher, a história do essencialismo, né? Enquanto que logos muitas vezes constitui um incidente deplorável. Aqui é Jung sendo misógino nas últimas, né? Isso aqui é do Aion, tá? Não leiam Aion, porque é terrível, né? Ele falando do ânimos na mulher, né? Terrível. Enfim, é Jung sendo misógino aqui. Eu acabei de falar que ele é um defensor do feminino, mas ele também é misógino, como vocês podem perceber aqui nessa fala dele. Mas, enfim, para mostrar que a encrenca é essa, trazer a individuação como uma integração de estilos de consciência diferentes, ok. Agora, associar isso a masculino e feminino não é ok. Né? Por quê? Porque daí a gente perde justamente... Por quê? Porque, na verdade, o que ele fez aqui isso é importante de falar, o Jung fez uma coisa que a psicanálise fez, que eu acho que a humanidade fez, que a ciência médica fez, que é trazer uma personalidade, trazer uma subjetividade para um dimorfismo sexual. Né? Então, se o homem tem um pênis e esse pênis penetra, então o homem ele é ativo, porque ele penetra. Se a mulher tem uma vagina e a vagina recebe, então ela é passiva. A mulher é passiva porque ela tem uma vagina. Então, essa ideia que foi associado de um dimorfismo sexual, de uma diferença sexual, corpos sexuais, anatomias sexuais diferentes, ligadas à subjetividade, ligadas a uma personalidade diferente, é o tamanho da encrenca. Porque daí é que entra a história de uma psicologia masculina que é ativa, portanto é ligada a logos, que é isso, esse slide aqui, uma psicologia masculina que é logos, que é ligada a logos, racionalidade, ao espírito, é patriarcal, é ativo, e uma psicologia feminina que é ligada a eros, imaginação, ligada à matéria, tem uma dinâmica mais lunar e é passivo. Então, essas é que a gente fala, né? Atuações psicológicas expressas em relações a sexos diferentes, em termos de sexos diferentes. Esse outro do Jung, que ele trabalha na individuação, esse outro é um outro que vira um outro diferente sexualmente, é um outro que vira um oposto sexual, né? E aí é que é o tamanho da encrenca e como resolver isso, né? Bel, eu ainda tenho alguns slides, mas eu acabei de ver que são 10 horas. Eu acho chato não deixar ninguém falar. Aqui eu vou passar muito rápido, 5 minutos, para vocês fazerem as perguntas que quiserem. Eu terminei essa palestra, tá? Eu terminei essa palestra falando assim, tá, eu estou aqui falando dos problemas do Jung em relação a uma psicologia queer, em relação a uma compreensão do que é anime e ânimos, tá? Mas tem um lado positivo, tem um lado de um Jung queer, né?
desculpa, que é um Jung que acredita num arquétipo hermafrodita, tá? Isso aqui está no 9.1 também. Um Jung que acredita na ideia de um homem original hermafrodita, né? E a própria ideia de Jung, que vê o masculino no feminino, o feminino no masculino, alguns autores, tipo Susan Mackenzie, vê isso como uma característica de um Jung queer, tá? A própria Susan Rowland, que vai falar dessa visão da Mãe Terra, que eu falei lá no começo, desse feminino primordial, que ela vai trazer, na verdade, a ideia da Mãe Terra como pré-gênero também, essa energia primordial, antes da cisão das religiões patriarcais monoteístas, onde homem e mulher estão juntos, masculino e feminino estão juntos, psique e matéria estão juntos. Então, essa ideia que ela vê no Jung, isso aqui é dela, mas ela vê no Jung, essa ideia, é também uma defesa do Jung como um autor também que possibilita essa visão queer, tá? Aqui é onde que ela vê isso no Jung. E o próprio James Hillman, né, gente, que a gente sabe, que eu falei aqui o tempo inteiro, com toda essa ideia de um politeísmo da psique, e o próprio conceito de ânima, que eu falei no começo também, né, uma ânima independente do sexo, a ideia de uma fluidez, de uma fixação na formação da identidade, pensar que não existe uma identidade fixa, mas uma identidade errante, isso também é de Jungianos, tá? Eu não trouxe o nome dela, é Clarice alguma coisa, também Clarice, que eu não lembro, mas de uma formação de identidade que vai errando e ela vai se acertar, ela não fixa. Isso é muito interessante, ela está sempre fluida. E como eu falei agora há pouco, a ideia de um arquétipo emergente, que é a ideia dessa fluidez de gênero, um arquétipo em potencial. É um potencial, uma energia em potencial, né? E aqui eu terminei a palestra falando uma frase do Caetano Veloso, novamente com o Paul Preciado, que eu acho super bonita essa frase, que ele fala: todos os meus sonhos buscam um jeito de usarmos nossas anomalias para criarmos um novo modo coletivo de ser, né? Essas nossas diferenças e as nossas diversidades sexual, diversidades identitárias, né? Eu acho bem legal essa ideia. E é isso, eu consigo terminar aqui, aí dá tempo da gente conversar um pouco. Peraí, deixar aqui. Puxa, muito bem. Muito obrigada, Cláudia. Pronto. Eu achei super didático, inclusive, as localizações, que verdade, que você Eu sou faz. filha de engenheiro que queria ser professora, então a vida inteira eu ouvi. Você foi localizando vários itens do Jung, onde ele fica incoerente e fica parecendo misógino mesmo, mais do que um defensor do feminino na psique. Embora a gente saiba que ele é um defensor do feminino na psique, né? Ele que É o próprio tirou o conceito de feminino da repressão individuação, né? cultural da psicanálise, inclusive. Mas é Sim. muito interessante, eu acho muito oportuno. Nós estamos num momento onde a diversidade está tão claramente colocada, que o jeito binário, heteropatriarcal de pensar está tão impossível de ser capaz de compreender a nossa realidade. Eu achei muito oportuno, muito interessante. Mas eu não quero continuar falando, porque eu gostaria de ouvir as pessoas que querem perguntar. Vamos ver aqui. Quem que se inscreveu para perguntar? Todo Aí, mundo dizendo aqui, Bel, só um minuto. sensacional, que maravilha de aula, maravilhoso, Cláudio, excelente, Cláudio, só cumprimentos. Ai, que bom. Só que sabe o que aconteceu? Gente, eu não estou vendo vocês mais. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu... Ah, voltou, desculpa. Eu fui tentar desligar o PowerPoint e sumiu todo mundo. Agora eu estou vendo. Então, por favor, quem gostaria de fazer perguntas para a Cláudia? Comentários, outras reflexões? Eu Muito bem, Maria. Eu suspendi a mão aí, porque me chamou muita atenção o conceito do arquétipo emergente, não é? Porque me parece ser uma condição mais adequada para a perspectiva da busca do si mesmo, cada um no seu jeito, no seu modo de ser peculiar.
porque eu penso que mesmo com essas definições generalizantes, mas existe no ser humano a possibilidade de ser quem é, como é, de acordo com suas próprias escolhas. E o modo de ser de cada um, na minha visão, é o que existe de mais válido para que o si mesmo, para que o ser humano possa se mostrar, possa assumir o seu lugar no mundo. Todos os direitos de ser o que é. Para mim, o mais importante é isso. Mesmo com essas conceituações generalizantes, por exemplo, opostas, binárias, mas existe entre um oposto e outro um mundo de possibilidades humanas, espirituais e psíquicas. Até porque o próprio Jung disse, eu não me lembro qual o parágrafo, mas ele fala que a alma é o centro do psiquismo. Ele coloca a alma como algo primordial para a vida. Então, eu achei essa ideia dele fantástica, porque ele coloca um lugar para a alma como um ser único, vivencial. E nesse mesmo espaço onde ele cita sobre a alma, ele fala que é a única instância do ser humano que sobrevive à morte do corpo. Cláudia, você quer comentar aí? Não, na verdade, eu acho que não sei se você usou esse termo ou se eu entendi dessa forma, desculpa, mas eu conheço pouco sobre, como eu falei para vocês, sobre o que é o arquétipo emergente, mas eu tenho um pouco a impressão que volta porque eu sempre achei o conceito de arquétipo muito democrático. E eu acho que falar de arquétipo emergente, para mim, volta a ser um conceito democrático, porque é um conceito que, pelo que eu entendo do que é, né, eu acho que é de potencialidades, de possibilidades, né? Isso que você estava falando um pouco, abre para novas possibilidades, né? Eu até discuti exatamente essa ideia do que é o arquétipo andrógeno com a própria Susan Rowland e perguntei se assim, a gente poderia entender o arquétipo emergente como um arquétipo andrógeno, por exemplo. Sim, eu acho que é uma possibilidade. Ela é uma das que defende a ideia de arquétipo andrógeno, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta dessa ideia, mas esse arquétipo que é um potencial para, né? De um não binarismo mesmo, né? No caso da sexualidade. Mas eu acho que é um conceito bonito por conta disso, assim. Eu acho que é um conceito democrático. Resgata um pouco da democracia do conceito de arquétipo, né? Combina um pouco com aquilo que a Patrícia Berry fala de polimorfismo pré-gênero, né? Exatamente, Como se o exatamente. pré-gênero precisasse existir para a gente recriar a ideia de gênero hoje, não? Uma coisa... Sim. Uhum. Resgatar essa ideia, né? Resgatar a ideia. Sim. Olha, a Lízia fez uma pergunta. E, Lízia, você quer perguntar diretamente? Seria legal. Cadê a Lízia, Lízia? Lízia, onde está você, Lízia? Você colocou aí no chat uma... Oi. Oi. Diga aí. Bem, parabéns. A palestra é realmente maravilhosa, porque nos traz, né, conhecimentos que até então não tinha. Mas eu tenho participado do grupo de mitologia, e aí o que você trouxe do Jung e associar Eros a mulher e Logos ao homem, eu queria ver como você relaciona o mito de Eros e Psique, então, que Eros é o amor e Psique é a alma. Como você faria essa relação? Tem uma passagem do Jung que eu gosto muito, que ele fala que engana-se aqueles que pensam que Eros é sexualidade, Eros é relacionamento. E eu acho que é muito mais na ideia de Eros como relacionamento, Eros como algo que nos une, Eros como essa liga,
né? E o mito de Eros e Psique, se a gente pensar, é essa a ideia, né? Eros é aquele que aproxima, né? O Eros com a sua flechinha lá, ele faz as pessoas se apaixonarem, né? Mas Eros que faz essa liga. Na monografia, que realmente não dava tempo de eu trazer tudo isso, mas na monografia eu faço, inclusive, uma interpretação um pouco desse mito de Eros e Psique, na hora que eu vou falar de Helena, né? Porque, deixa eu tentar dar uma resumida, porque, na verdade, assim, existe aquele amor que é o amor erótico e existe aquele amor que é o amor afrodítico. Eu entendi o amor de Helena como um amor afrodítico, que é um amor impulsivo. O amor de Eros é um amor que se liga à psique. Então, ele é, portanto, um amor psicologizado, ele é um amor trabalhado pela psique. E se ele é um amor... Porque Afrodite, você estudou o mito, né? Você lembra, Afrodite, na sua impulsividade, na sua raiva tal, manda lá Eros castigar a psique, né? Vai lá, rapta a psique, castiga a psique. E Eros se apaixona por psique. E nessa ligação de Eros, do amor com a psique, a gente tem um amor psicológico. Na monografia, eu entendi muito esse amor psicológico como a própria fantasia, a possibilidade de fantasiar, ao invés de atuar um amor impulsivo. Porque a Helena, no livro eu falo disso, né? A Helena, ela representa um amor impulsivo. Ela foge, deixa para trás um rastro de desgraça, uma guerra. Ela foge, deixa tudo para trás, nessa impulsividade para seguir pares. Enquanto que o Eros, diferente, como filho de Afrodite, né? Mas ele é capaz de fazer essa relação, ele se relaciona com a psique. Então, ele produz um amor que não é mais um amor impulsivo, afrodítico, como é o amor de Helena, mas é um amor que se relaciona, e é um amor que é capaz de produzir imagens, porque o amor é isso, é imagens, é a fantasia, é o desejo, né? Eu ficar no desejo e não só atuar o desejo. Né? A impulsividade eu atuo o desejo. Né? E no amor erótico, por isso que eu falei do relacionamento, esse amor ligado à psique, é um amor que eu produzo uma fantasia, eu produzo um desejo, eu não saio impulsivamente atuando. E rompe também, ele consegue, então, romper aquele elo com a mãe, né, com o útero da mãe, para poder se relacionar, então, com uma mulher, não é? Sim, sim, sim. Tá bem. Obrigada. Nada. A Gleide tem uma opção de comentários aí, Gleide, querendo participar da conversa. Quer entrar na conversa, Gleide? Bel, eu não li nada do chat, você vai ter que me traduzir. Eu estou te contando. A Gleide está fazendo uns comentários, estou colocando ela para falar aí diretamente com você. Mas é bem isso que a Cláudia falou mesmo, esse amor de Eros, né, que sai do colo de Afrodite, né, que sai esse amor imaturo, né, e ele vai ganhando esse corpo, vai ganhando essa maturidade mesmo, né, produz desejo. Então, uma vez eu ouvi o Gustavo Barcelos falando que Eros é aquilo que em nós ama, aquele olhar apaixonado, aquilo que rapta o olhar da alma. Mas olha que legal, aquilo que em nós ama. Você percebe que ele está no campo da metáfora, ele está no campo da imagem, está no campo da psique. Ele não está no campo do instinto, da instintividade, da impulsividade, né? Isso é muito legal. Exatamente, maravilhoso, maravilhoso. Muito legal, é. A Erin está aqui perguntando, Cláudia, como é que ela pode ter acesso à sua monografia? Ela está no site da SBPA? Ela está no site da SBPA e eu acho que dá, quer dizer, acho que está, né? Acho que mas sim. ela tem na sociedade e tem o livro, mas eu acho que o livro está esgotado agora. Não sei, talvez tenha alguma cópia na sociedade ainda também. Então, todos vocês, tem na própria página, no site da SBPA, tem um item monografias, a maioria das monografias estão disponibilizadas lá, não todas. Algumas estão tendo que ser digitalizadas ainda, mas a grande maioria está lá. Tá? E outra coisa é que a gente já tem nesse evento, ele está sendo gravado, então ele vai ficar disponível também na parte da TV da SBPA. A SBPA tem um canal agora que é TV, a SBPA vai estar lá se vocês quiserem rever, né, acompanhar de novo, tá bom? Aproveitando aqui, tá?
Eu acho que a Beatriz Vidigal fez alguns comentários também. Bia, você quer comentar? Oi, Bia. Oi, tudo bem? Que maravilha. Não, eu fiquei aqui no cantinho que eu cheguei um pouco atrasada e daí dá uma falha assim, né? Você perdi uns 20 minutos. Não, mas o que eu escrevi ali foi uma mera livre associação. Foi na hora que a Cláudia falou dessa coisa da desconfiança em relação ao feminino, me veio à cabeça esse trecho de uma música, né? Que quem canta é o Caetano, mas eu não sei se é dele. Me veio um pedaço que não sei se vocês estão ligadas, qual é? Como é que fala a música? Como é que fala a música mesmo? Deixa eu ver, Está no chat, eu estou tentando ver se eu vejo o que está no chat. É engraçado, eu fiquei com vontade de pegar a letra inteira. Como é que pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Ah, sim, lindo, lindo. Mas assim, só que eu acho que tem um elemento de Misógino. positividade nesse mentir aqui. Sim. Não é desqualificador, não, é assim, olha, ela vai muito além do que a pura realidade, entendeu? Mas eu não sei, foi livre associação, porque bateu na hora, você falou assim, Não, desde bacana, lá do boa início, lembrança. como se fosse a obviedade, né, eu fui pegar a letra, mas aí eu falei, não, se eu for ler a letra agora, eu vou perder a aula, então eu li. Não, mas boa lembrança. Mas eu acho que eu entendo um pouco isso, quer dizer, a mulher, ela não tem outra chance de não mentir, né? Pelas frestas, né? Ela entra pelas frestas. Ela entra pelas frestas. Eu acho que tem uma coisa, uma leitura dessa. Pode ser até que tem uma leitura dessa misoginia, né? Talvez não seja nem a letra em si misógina, mas uma leitura da misoginia. Acho que não é mesmo. Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso, pronto. A leitura da misoginia faz mais sentido, né? Você diz que a verdade é o dom de iludir. Falaram aqui, ó, o nome da música é Dom de Iludir. O Francisco falou, obrigada. Então, assim, não tenho análise, não, porque essa frase veio assim inteira, eu precisava do contexto, mas na hora que você falou a questão do eterno desconfiar, só que ficou a sensação que aí nesse caso tem uma conotação positiva, quase que do ir além. Talvez uma noção até crítica, né? No sentido de apontar essa misoginia. Né? Sim, quer dizer, um olhar denunciar, desqualificador. Né? Isso. Denunciar, é uma denúncia, né? Resgata o valor disso, num sentido mais amplo. Não é a mera mentira, mas é a própria criação. A Gleide falou aqui positivo no sentido de transgressor. É interessante essa ideia, porque ser transgressor, a ordem e a palavra do pai, é a grande positividade, né? É o positivo do feminino. Transgredir é positivo. A questão é a interpretação, por isso que eu falei, qual foi a interpretação feita sobre a transgressão. A transgressão como algo que trouxe essa desordem para a ordem do pai, para a ordem patriarcal da igreja, da ordem patriarcal da sociedade de uma forma geral. Né? Porque a transgressão em si ela não é ruim, é a interpretação sobre ela que ficou misógina e negativa, né? Lógico. Porque que bom, ainda bem, né, que a gente desobedece, né? Ainda bem que Eva desobedeceu, né? Ainda bem que a gente desobedece para adquirir consciência, né? Sem transgressão, não há individuação. Não há individuação, exatamente. É o que mostra o mito da criação, exatamente, né? A Gleide escreveu que a alma é naturalmente transgressora, é isso mesmo. Exatamente. Cecília Mascarenhas, você está com a mãozinha levantada e quer fazer uma questão para a Cláudia? Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu não tenho nada pronto, não. Não sei se você consegue me ouvir bem. Sim. Na verdade, eu estou pensando aqui junto, né? Tanta coisa que eu estou comendo já uma caixa inteira de chocolate aqui, porque o negócio está pesado. Mas, assim,
eu, assim, pelo que eu estou sentindo na atuação agora na clínica, é que há como se fosse uma intoxicação muito grande não sei se é dessa Afrodite ou se é da Eva, ou algum feminino aí que está meio que nublando, né? Nublando a potência feminina, eu acredito. E eu digo isso muito sentida porque eu abri para atender crianças e adolescentes e eu estou percebendo que esse feminino, como é que eu posso dizer, nublado, ele meio que, como feminino, né, ele é como se ele absorvesse, é como se ele evita que, é tipo, o pai bota a gente para fora de casa, né? A mãe quer que a gente fique em casa. Só Mas que o a que você mãe, está chamando de um feminino? Você chamou feminino intoxicado, é isso? eu digo isso porque as mães é que levam, né, as crianças e adolescentes, no meu caso, pelo menos, No consultório. no consultório. E o que eu percebo é que essas crianças e adolescentes, eles meio que ficam tragados por esse feminino não amadurecido. E isso me leva a crer que tem uma intoxicação. Gustavo Barcelos fala um pouco isso, né? Ele falou numa palestra, intoxicação cor-de-rosa, alguma coisa assim. Da Até uma época que ele esteve em Salvador, falando de um evento chamado Cestas Arquetípicas, e ele fazia aqui, uma vez, a loucura cor-de-rosa, acho que é o texto do Rio. E aí, como esse consumismo, esse capitalismo, né, esse materialismo meio que obstrui o nosso olhar, né? Uhum. Eu vejo muitas crianças e adolescentes estragados por esse feminino até perverso. Tenho notado isso, né? As mães começam a faltar de levar as crianças, crianças e adolescentes sem poder crescer e se desenvolver, não sem poder, óbvio que a potência, né, tá latente, mas eu acredito que o feminino ele precisa resgatar essa possibilidade, né? Talvez você Arquetípica. esteja falando de um feminino tragado por uma dinâmica patriarcal, né? Na linguagem junguiana, eu meti o pau aqui no Jung, né? Mas na linguagem junguiana, o feminino, a mulher tomada pelo ânimos, o Jung falaria, né? Que talvez a mulher tomada pelo ânimos que fica com essa energia fálica. Nossa Senhora, as mulheres me matariam se eu ouvisse falar isso. Não, é verdade, né? Se a gente pensar, isso é uma coisa que tantos de nós, como analistas junguianos, a gente já usou tanto eu pelo menos que sou, né? A gente já usamos tanto essa linguagem, né? A mulher tomada pelo ânimos, e ela fica agressiva, e ela fica identificada com uma dinâmica patriarcal, mas a gente pensar bem, né? É uma linguagem também muito misógina nesse sentido, né? Uma linguagem também que, na verdade, que desqualifica a mulher como com essa potencialidade do falo própria dela, né? Ela não está tomada por nada, é dela. Não é que vem um Sim, e outro, o pior, é né? dela mesma, né? E o pior Mas o que você está disso, falando pode ser que seja isso, nessa linha, né? acho que sim. E o pior disso que eu penso, Cláudia, pode ser, turma também, todo mundo está aqui, né? Pode falar. Mas é que isso eu vejo que é uma carência, tipo uma carência materna, né? A gente tem mãe, todo mundo tem mãe, sabe que mãe é um ser bem carente, né? Então, assim, se a gente não for dosando isso em casa, né, a gente vai estar tragado mesmo, né? Então, assim, eu percebo que tem muito aquela coisa de, você tem que me pagar, você tem que me retribuir. E aí as crianças e adolescentes vão ficando nessa dinâmica, né? Se não tem um pai presente, como a gente sabe que na sociedade moderna, né? Moderna, sei lá se eu estou falando besteira, mas das pessoas que eu atendo, pelo menos, tem muito pai ausente, mesmo estando presente. Tem uma coisa assim, sabe, da mulher dominando a cena de uma forma não positiva, não construtiva. E eu acho que isso é muito limitante. Então, assim, A gente eu tem que tomar um acredito. pouquinho de cuidado para também, eu não sei, eu estava te ouvindo, estava pensando, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado
para não atribuir também só uma questão de gênero, né? Eu acho que não é, são mulheres, homens, mas são pessoas com dinâmicas psicológicas específicas, com histórias de vida, com patologias, independente da questão de gênero, né? Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, senão a gente acaba colocando muito, não sei, claro, você está falando de mães, né? Você está falando de femininos, né? Mas também acho que tem um pouco disso, assim, né? Eu acho que pode ser na minha experiência também, de né? personalidades, Pode né? ser só na minha experiência também. Na clínica, né, eu digo. Pode ser também. Não sei, o que o pessoal acha, o que mais que o pessoal queria falar aí? Eu fico pensando que tem aquilo que a Cláudia estava falando, né? Tem uma confusão no dinamismo heteropatriarcal, que até a mulher tende a entrar numa dinâmica masculina de cultura, não é? E acaba deixando a suavidade do feminino, que faz parte do feminino, de lado. Não é? Não oferece um útero para um Jonas, no sentido de que possa encontrar mistérios enormes e maravilhosos ali, né? Parece mais sufocador, não sei. Isso. Eu fiquei aqui a pensar, ouvindo, né, essa questão aí do feminino, do masculino. Eu penso o seguinte, que a pessoa precisa ser, como eu já falei antes, o que é. Porque a mulher é tomada pelo Eros. A mulher tomada pelo Eros, eu posso encarar isso como uma figura de linguagem, mas ou uma interpretação de uma mulher que não tem o direito de se permitir a transgressão. Uma mulher que não tem o direito de ser não somente boa, não somente carinhosa, não somente pacata, mas a mulher tem direito de ser tudo o que ela quiser ser. Essa divisão estanque, mulher, masculino e feminino, eu olho como uma questão didática. Até mesmo nas elaborações de Jung, ele usa como uma questão didática. Mas essa definição, essa polaridade, não pode ser dessa forma rigorosa. A questão é que eu acho... É como se fosse um entranhamento. Eu, mulher, tenho características de ânimos. Eu, mulher, tenho polaridades femininas mais acentuadas em determinado momento, mas tem momentos que eu preciso entrar na polaridade do ânimos de modo mais acentuado para que eu possa resolver uma questão que ninguém pode resolver para mim. Então, mas eu acho que essa questão da polaridade foi um pouco que eu tentei mostrar aqui. Eu acho que ela não está em Jung, né? Ela está, de forma geral, nessa sociedade heteropatriarcal. Isso mesmo, não é só em Jung, não. Não, eu acho que é de forma geral. A dinâmica heteropatriarcal trouxe essa cisão e essa dualidade, né? E essa dualidade dos opostos o tempo inteiro. Né, uma necessidade de se criar. Agora, gente, eu acho que é isso, a polaridade arquetípica. Agora, por que existe uma supremacia da polaridade arquetípica é que eu acho que é a grande questão, que é a gente não pode negar que existem opostos. Claro que existem opostos, mas por que o mundo precisa funcionar em cima desta dinâmica? Mas não pode ser tão regular, tão dividido. Não pode ser dessa forma. O Samuels tem um livro... dinâmico, transgressor. A atitude transgressora é que nos faz crescer. Exato. É isso que a gente estava falando aqui, sim. Agora, o Andrew Samuels, ele tem um livro que se chama Psique Plural. Se não me engano, é nesse livro. Ele vai falar isso. Por que a gente trata os opostos como opostos? Por que a gente não trata como diferentes? É sutil, mas faria toda a diferença, né? Seria o estrangeiro, né, de Clarice? Seria o estrangeiro.
Como assim? né? Desculpa, não entendi. É porque ela tem uma fala também de uma literatura que ela fala de um estrangeiro, tem um estrangeiro que lhe habita, né? Ah, tá, o estrangeiro que lhe habita. Sim, é esse outro. É um outro que não necessariamente é um outro oposto, é um outro diferente. É sutil, né? É uma proposta. Então, eu comecei a aula falando disso, que eu ia entrar num terreno, a meu ver, eu acho que ainda é muito, pelo pouco que eu sei, né? Muito ainda escorregadio, não tem respostas absolutas sobre esse tema, né? Sobre essa questão dos opostos, da teoria dos opostos do Jung, masculino e feminino, está muito em aberto ainda, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente está tentando dar soluções possíveis. Então, falar em a Polly Young Eisendorf, não sei se vocês conhecem, também é uma junguiana, ela fala do complexo do outro. É legal essa ideia do complexo do outro, né? Eu vou criando um complexo do outro, não necessariamente um complexo do meu oposto, e não necessariamente um complexo desse oposto sexual, como eu falei agora há pouco, né? Não precisa ser de um oposto sexual, mas é de um diferente. A gente acabou de viver aí um momento muito difícil de polaridade, né? Então claro que a polaridade é arquetípica, mas a gente pensa assim, por que será que precisa ser uma polaridade e não diferenças, né? Em tudo na vida, né? Por isso que eu comecei a palestra falando de uma perspectiva. A gente tem uma maneira e uma perspectiva de ver o mundo muito desta forma, né? É uma mudança que eu acho que muito lentamente precisa começar a ser refletida, questionada, né? Acho que não é, acho que está muito, bom, essa história do trans, né? Que lentamente a gente está começando a introduzir essa ideia dentro da nossa vida, né? Eu lembro quando eu fiz psicologia trocentos anos atrás, a gente estudava o trans dentro do campo da patologia, tinha uma aula sobre patologia, né? Era uma aula com videozinho e tudo, falando da patologia. E hoje é um modo de ser pessoa. Exatamente, exato. Totalmente diferente, né? 2 participantes levantaram a mão. Pois é, a Gleide e a Cecília. Deixa a Gleide falar primeiro, que eu já falei um pouquinho. Olha, 2 minutos cada uma, porque nós já estamos passando o nosso tempo aqui, só para a gente não deixar vocês sem participar. Vamos lá. Fala, Gleide. É uma pequena contribuição que eu estou com o livro Ânima, do Hillman, aqui em mãos, e ele fala o seguinte: a união com a ânima implica também uma união com a minha psicose, com o meu medo da loucura, com o meu suicídio. Interessante, isso mesmo. Isso é Hillman. Isso é Hillman, é. A ideia da ânima com toda a sua loucura, né? Eu não sei se foi aqui que eu mostrei, mas assim, um dos capítulos da monografia era exatamente isso, loucura ou criatividade, né? Enquanto algumas interpretações colocam a ânima no campo da loucura, essa loucura que você falou aí agora, né? A gente pode entender como criatividade, esse feminino, né? Que eu falei para vocês, né? De acordo com a interpretação, pode ser jogado dentro da louca, da bruxa, mas ela pode ser simplesmente, pode ser não, e ela é um feminino ligado à criatividade, né? Legal. Cecília, você quer comentar alguma coisa? Ah, sim. Eu queria complementar um pouquinho a questão que eu estava sem articular e fui elaborando no caminho. Eu acho que agora me veio uma certa clareza um pouco a mais. Tipo, quando a Maria Reis falou alguma coisa, né, da questão dos opostos, eu fiquei pensando aqui, como se, numa lógica não binária, essa intoxicação que eu falei antes, que eu estou percebendo com as mães, na verdade, eu acho que é uma intoxicação do Eros, do sensível, porque ela comete muitos homens também, né? E a gente percebe como é difícil tipo tirar os filhos das garras dos pais, né? Dos pais arquetípicos, psíquicos, sei lá como que eu posso falar. Mas assim, aí tem a ver com a lógica do antropoceno, né? Tem a ver com o capitalismo, tem a ver com eu em primeiro lugar.
Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, esse mundo que a gente está vivendo, né? O Platão já dizia isso, né? A gente vive uma dualidade, tudo bem, mas essa dualidade que a Cláudia trouxe fluida, né? Enquanto psíquica, ela é fluida. Então, o problema que eu acho que está acontecendo na atualidade, não sei de quanto tempo, é essa rigidez muito, no que o sensível meio que está aprisionado nos seus caprichos. E aí eu acho isso muito danoso, porque a gente mantém os filhos biológicos, né, reféns, e os filhos psíquicos também. Porque à medida que eu não dou asas, né, que eu não libero, eu digo, pô, fica aqui, você tem que pagar um pouco do que eu fiz por você, cara. E aí a gente tem homossexuais, a gente tem os trans, a gente tem mulheres, a gente tem homens, e toda, né, a possibilidade da diversidade aprisionada por um sensível medroso, né? Medroso. E isso me deixa muito aflita, até porque com medo a gente não avança, com medo a gente paralisa, com medo a gente, né, a possibilidade criativa fica restrita. Então, eu acho que agora eu consegui pensar melhor. Que dava de sinal. Eu vou pedir para a Cláudia comentar e a gente já ia encerrando, tá bom? Então, não, eu não sei se alguém mais queria fazer alguma pergunta, acho que a gente está na hora, eu tenho medo de passar muito do horário aqui, eu sei que, gente, segunda-feira, quase 10h40 da noite, né? Tá ótimo, uma audiência ótima aqui. Eu super queria agradecer a participação de todo mundo, adorei falar com vocês, eu adoro ver a cara das pessoas, confesso, que eu sou bem a moda antiga, assim, eu acho legal ver a cara das pessoas. Então, agradeço muito a participação de vocês, de novo, agradeço a Bel a oportunidade de falar um pouco desse tema, que tem sido, assim, um tema que está me fascinando demais ultimamente. Então, obrigada. Espero que tenha ajudado aí. Eu sei que algumas coisas confundem, né? Mas espero que tenha contribuído aí para vocês, então. Bom, Cláudia, eu queria te agradecer muitíssimo. Vejo que a audiência permanece. Se a gente continuar, vamos ficar aqui. O tema é bom, foi muito bem colocado, tem muita coisa para a gente conversar, quase que não dá para esgotar mesmo. Que bom, né? Porque você um teminha aberto, gente. Você nos pôs tentando fotografar perfume aqui. Pois é, você vê que desafio, né? Eu começo a palestra falando vamos fotografar o perfume, fiquei tentando aqui explicar esse perfume, explicar. É difícil. Isso aí. Esse é o desafio. Eu te agradeço muito, que ótimo você aqui nos trazendo esse material ótimo. Tomara que as pessoas possam usufruir desse material de outro formato também que você vem apresentar, não é? Eu agradeço a todas as pessoas aqui, tem pessoas queridas que não se manifestaram, a Gisele Ascioli, por exemplo, adoro, que é de Curitiba, uma amiga querida, está aqui hoje, além de outras pessoas que eu não estou vendo, que não estão na primeira página, mas certamente estão aí. Muito obrigada, que bom que vocês estão aqui, numa segunda-feira, tarde da noite, sinal do interesse, da vivacidade e da delícia que é compartilhar conhecimento, não é? Muito bem. Com certeza. Aguardamos vocês nos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigada a todos. Beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada aí pela participação. Obrigada, maravilhoso. Obrigada.